Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós vamos continuar hoje com a leitura do livro As Cartas de Cristo. Nós estamos na carta 8. Paramos na parte em que Jesus explica como tirar nossas camadas de véus que cobrem a nossa visão, né? Que nos impede de crescer e de ver o que há além dos nossos olhos físicos. Vamos continuar então de onde paramos, fazendo conexão com o áudio anterior. Provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional, às vezes um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração, ligação e a repulsão, rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos, enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente. O corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm o dom da percepção espiritual. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você a abandonará pouco a pouco, com um infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. Você pode achar que não está frequentemente ocupado mental ou emocionalmente em pensamentos e sentimentos magnéticos emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração e ligação, e pensamentos magnéticos de repulsão e rejeição, durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas e desejos, não desejos, sentimentos reacionários, beirando ao ressentimento, ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Quando o ego está no controle, aquele que reza o faz com fé e ardor, mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém, a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de expor a Deus, para ser solucionado do modo correto. A forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé e o ardor, são então invalidados pela autopiedade. A mente normalmente é como um pântano, um atoleiro de ideias conflitantes. Durante uma situação estressante, uma pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança no ar um saco cheio de papel, a afirmação logo é expulsa da mente, e o pensamento estressante que a pessoa estava tentando evitar volta a preocupá-la e a apoderar-se dela. E assim, a mente continua a ir para trás e para frente, até que a pessoa deseje sair do conflito. Seu diálogo interno provavelmente seguirá essa linha. Não quero me levantar, não quero tomar café da manhã, não quero fazer almoço, não quero ir ao trabalho, não quero encontrar uma tal pessoa hoje, não quero fazer a limpeza, não quero fazer isto ou aquilo. E assim a ladainha de repetição da vida continua ao longo do dia nas pessoas totalmente descontentes. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm de impulsos egocêntricos, que rejeitam tais atividades, porque as percebem como aborrecedoras, incômodas ou como fardos. Outra possibilidade é que você acordar e dizer ou sentir: é sábado, devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que sejam todos vencidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro. Espero ver Patrick quando for ao seu escritório.
Quero agradar meu novo chefe, de maneira que trabalharei um pouco mais e me esforçarei alegremente para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar se eu permanecer positiva. Espero receber um bônus. Todas essas ideias se originam dos impulsos egocêntricos de ligação eu quero. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos durmam cedo para que eu possa relaxar. Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma história quando eu estou tão cansada, mas devo ser uma boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa. Devo ser boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam com a atração e ligação magnética. Essas são as coisas que quer para você. Esses pensamentos também surgem dos medos. Medo de que peçam para fazer mais do que sente que pode fazer no momento. Medo de falhar como mãe. O medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura para ser aceitável aos olhos dos outros. Quando você está muito consciente de que não é, com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação-rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir. Eu detesto pedir água, querer que eu leia, estou tão cansada. São todos sentimentos magnéticos de rejeição-reação. Uma vez que rejeitar e repulsar requer mais energia do que aceitar e unir, o conflito em seu interior acabará por fazê-lo sentir-se ainda mais desanimado, cansado e ocupado, incapaz de encontrar forças para fazer o que realmente, no fundo, deseja fazer, passar mais tempo com seus filhos, ler um conto e animá-los. Isso daria a você uma sensação de satisfação e de bem-estar, pois em um nível ainda mais profundo, você sabe que estaria experimentando e expressando amor, enquanto todos os quero e não quero são uma capa que oculta o sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos recantos do ser e está experimentando e expressando amor, você está realmente em paz e feliz. Ao mesmo tempo, observe que nesse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas, a pequena interjeição de eu devo passar um pouco mais de tempo com eles é uma revelação extraída diretamente da consciência divina. Mas provavelmente você acreditará que é a sua consciência dizendo o que deve fazer. Talvez você esteja começando a ver que sua mente e emoções são como um campo de batalha, onde ideias conflitantes surgem e seguem-se umas às outras tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de tudo o que está realmente acontecendo em seu meio, em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu, mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorre sob o seu casco. Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real. Porém, por baixo da superfície, por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação, em sua consciência oculta você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço, mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do erro, uma vez que não parou para se preocupar se ela está sujeita a algum problema de personalidade,
alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da energia de consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnéticos emocionais de rejeição, repulsão e reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como "eu não posso lidar com", que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. "Eu não suporto mais isso", também nega a força pessoal. "Eu odeio que me aconteça isso". "Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso". "Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida". "Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço". Uma forma de consciência especialmente virulenta, pensamentos, ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição, ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é: eu odeio tanto ele e o que ele fez que eu vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu o farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente, trazendo todo tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho para a consciência crística, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, leva aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Alguns leitores destas cartas talvez se lembrem do meu confronto com a figueira perto da Betânia. Eu tinha fome e incessantemente procurava figos fora da época. Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte, para o espanto de Pedro. Aquilo foi em um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente irresponsável quanto ao uso do meu poder mental e causei danos aos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Entretanto, ao falar com meus discípulos, também utilizei aquilo como exemplo e um aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que naquele dia chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e os fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnéticos emocionais de ligação-rejeição. Deliberadamente selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois meu tempo na terra estava se aproximando do fim e, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau aos pensamentos de ligação magnética emocional, embora tais mestres não tenham ideia de que suas intenções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus ou o poder de seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que eu quero e eu sei que a receberei. Vou comprar a roupa que eu preciso e ter fé que, de algum modo, pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé e em conseguir o que necessitam ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício de sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas. Elas encontram portas abertas, alcançam sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, mentes e emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio da sua prosperidade, sopra o vento e cai a chuva sobre a consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a pedra de algum familiar, isso pode ser a perda de algum familiar,
saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé interior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não. Pensamento positivo por si só não funciona, nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando as emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar sua consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso na vida das pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação de uma maneira ou de outra. Este pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento. Este é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende internamente de você. Não da sorte ou do destino, mas de você. Seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotada e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse é também o momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente a fim de alcançar revelações e ideias mais elevadas com as quais dominará suas emoções. A diferença entre o pensamento reativo que surge das respostas impulsivas egocêntricas diante de situações incômodas e o pensamento criativo inteligente ponderado se tornará clara. Quando isso ocorrer, a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Apenas as mentes que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudanças de padrões mentais e emocionais, levando sempre para cima em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus, são os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que, para além da dimensão terrena, há uma dimensão espiritual que se domina Deus, uma pessoa sentada lá em cima, ou um poder universal que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar. O que quer que seja isso, pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busque ajuda. Então, pessoal, essa leitura de hoje me colocou para pensar muito, muito, muito. Esses sentimentos de ligação, rejeição, que ele fala, que vai e volta, que vai e volta. A gente tem isso todos os dias, o dia todo, na verdade, né? E é todos os dias, tá, gente? A gente tá sempre assim, quero isso, não quero aquilo. Desejo isso e não desejo aquilo. Tenho medo disso, mas quero aquilo. A gente fica assim o tempo todo, o dia inteiro. Se a gente parar pra pensar e analisar isso que eu li aqui pra vocês agora nessa carta, a gente faz isso realmente o tempo todo. E aí, se a gente não presta atenção nos nossos padrões e pensamentos, os nossos padrões vibracionais, eles caem. Sem contar a consciência coletiva, que é um sentimento que... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Tudo que a gente sente, pensa, fala, cria formas de pensamento, certo? Só que cada pessoa cria uma forma de pensamento, ela é lançada no ar como uma nuvenzinha, né? E quando assim reúnem-se muitos pensamentos negativos e positivos também, tá, gente? Vai criando uma grande nuvem que é uma consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? Pessoas que pensam igual, certo? Vai criando aquela grande nuvem de energia e vai criando as formas de pensamentos, entende?
que é o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora. E não só lá, gente, mas em muitos lugares do mundo, isso ocorre o tempo todo. Tantas formas de pensamento de tristeza, de rejeição, de crítica, de as nossas falhas, gente, de nós todos, tá? Não só de quem mora lá, gente, mas assim, de todas as pessoas, do mundo todo. Não existe nada separado. Elas criam essa forma de pensamento gigantesca que faz aqueles abalos na natureza. Tudo aquilo que está acontecendo lá são os nossos sentimentos e vibrações. Tá aparecendo muito vídeo sobre o assunto, né? Nem dá para fugir, para você não ver, você tem que se desconectar de tudo. Acaba aparecendo pra gente. E toda aquela tragédia lá, eu fico vendo a energia que tá no lugar. Ali tem uma concentração muito grande de forças muito poderosas, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de ódio, de vingança, e faz com que a natureza age daquela forma. E tá acontecendo isso em outros lugares também. Aí eu fico prestando atenção e vendo os comentários nos grupos e tudo. Que até quero fugir um pouco disso, porque isso tem baixado muito meu astral. Aí as pessoas vêm falar que lá é castigo de Deus, que é porque Jesus vai voltar, que é, né, que é apocalipse, e essas coisas assim. Gente, eu fico tentando muito entender as pessoas que acreditam num Deus que tem essa capacidade de fazer mal aos outros. Que Deus é esse, gente? Esse Deus que essas pessoas acreditam é um ser que elas criaram, né, na mente delas, que é um ser que faz o bem e faz o mal. Para mim, isso não é compatível com Deus. E a gente só vai conseguir entender isso se a gente assumir a responsabilidade pelas nossas criações. Tudo aquilo que está acontecendo lá, em Dubai, na China, eu vi outros lugares que está acontecendo igualzinho no Rio Grande do Sul, tá? Tudo aquilo é os nossos sentimentos negativos, unidos aos nossos pensamentos de rejeição, de julgamento, de mágoa, de ódio, de inveja, de vingança. Todos esses sentimentos geram essa grande força, uma enorme nuvem negativa que faz com que a natureza reaja daquela forma. Não só a natureza, acidentes, terremotos, acidentes de avião, acidentes de carro, de helicóptero, de ônibus, tudo relacionado a essas coisas negativas e tristes são esses tipos de sentimento e pensamento que a gente tem. Mas as pessoas querem atribuir isso a um Deus punitivo, um Deus do mal, né? Ou ao demônio, vai entender, para não assumirem suas responsabilidades dentro dessas criações. Para eu acreditar que Deus faria aquilo com as pessoas, eu tenho que me tornar uma pessoa que não acredita em Deus. Entende? Eu acredito que existe um Deus, sim, mas é aquilo que eu já expliquei aqui para vocês. Uma força magnética poderosa, criadora, generosa, amorosa, que só emana o bem o tempo todo. Quem cria coisas negativas é a nossa parte criadora, que não tem controle emocional e que cria o mal, e não o Pai. Do Pai, só luz, bondade, amor, amparo. Tudo que está acontecendo de bom lá é a nossa parte de Deus que está fazendo. E tudo que está acontecendo de ruim lá é a nossa parte egóica, que só pensa em si e que só pensa o mal e que deseja o mal, que julga, que maltrata. E quando eu digo isso, gente, eu estou dizendo a nossa parte. Todos os seres encarnados na Terra hoje têm responsabilidade sobre esses desastres que estão acontecendo. Não é castigo divino, não é profecia celestina, não é coisa da Bíblia, tá? Vamos comentar aqui uma parte da Bíblia, do Apocalipse. Fran, você acredita no Apocalipse? Eu acredito sim, sabe por quê? Porque quando foi escrito o livro do Apocalipse, um médium muito especial que a gente está ditando aqui no livro A Jornada dos Anjos, né, que era o Ernesto, vocês lembram que ele concluiu Exilados por Amor, falando que nos últimos tempos de vida dele, mais ou menos 90 anos, ele começou a ir ao plano espiritual para poder fazer as escrituras, bem no finzinho da vida dele.
e começou a fazer as escrituras. E foi ele que escreveu o livro de Apocalipse, né? Mas por quê? Porque ele estava vendo que as pessoas não tinham aprendido quase nada com Jesus, bem ali na época dele, que Jesus tinha morrido, mas ele ficou, certo? Lembram disso, do Ernesto? O Ernesto ficou, com 90 anos mais ou menos, ele começou a escrever, fazer as escrituras que iam montar a Bíblia, no caso. E a parte dele foi a parte do Apocalipse. Indo no plano espiritual, ele estava vendo o resultado do projeto tão bem elaborado, que era a vinda de Jesus, que falhou, né? Falhou porque as pessoas não souberam recepcioná-lo, entendeu? Não souberam entender o que ele tinha para falar. E que as pessoas iam criar o Apocalipse no futuro usando mal os sentimentos e os pensamentos, porque não aprenderam com Jesus a manipular suas forças, suas energias, controlar seus pensamentos e sentimentos e amar acima de tudo. A gente não aprendeu isso naquela época. Por isso que o Ernesto, indo no plano espiritual e vendo o futuro das emoções das pessoas, ele viu o Apocalipse, entre aspas, entendeu? Ele botou esse nome, foi o nome que foi para a Bíblia. Eu não tenho nem certeza se foi isso que ele escreveu, que era Apocalipse, porque foi adulterado, a gente sabe disso, né? E escreveu tudo aquilo. Mas por quê? Porque ele estava vendo que as pessoas não tinham aprendido a amar em nada quase, né? As pessoas que seguiram Jesus eram poucas, toda a história ia ser adulterada, ia ser manipulada, ia ser mudada, e ia ter esse tanto de gente hoje acreditando num Deus punitivo, né? Se isentando das suas responsabilidades emocionais, dos pensamentos, e que iam criar essas coisas. É nesse apocalipse que eu acredito. Entendeu? E se você for fazer uma análise, você vai ver que é a única que faz sentido. Porque ficar acreditando que você está sendo punido porque você errou e Deus está te castigando, é se isentar da responsabilidade. E eu, sinceramente, não quero me isentar de nada da responsabilidade do que eu criei. Eu sou 100% responsável por tudo que eu cativo. Sabe? E só para concluir aqui com vocês esse bate-papo nosso, tá bem difícil para mim essa situação. Eu sou muito sensível às energias e eu tenho tido muita dificuldade, muita mesmo, em manter a minha vibração alta, né? Eu tenho o meu dia a dia, minhas confusões, meus problemas emocionais, a minha vida em geral como todo mundo, super normal como todo mundo. E para melhorar a situação, eu sou médium de incorporação, eu sou empata, e isso é muito difícil, gente, não é fácil. A pessoa empata, ela absorve energias dos lugares, dos ambientes, das pessoas, das situações, e tem que ter um autocontrole muito grande, senão ela se sente muito mal. Por um tempo, eu já tive muito autocontrole, mas de vez em quando a gente cai, faz parte, e eu vou falar para vocês, não é fácil mesmo. Mas nós estamos aí, na luta, tentando ter consciência, tentando aprender as coisas, certo? Eu espero que essa nossa leitura aqui, concluindo essa parte da carta 8, faltam poucas linhas ainda para concluir a carta 8, vocês consigam entender que fomos nós que criamos toda essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, fomos nós que criamos as tragédias em tudo quanto é lugar, então cabe a nós também desfazer. Vamos orar, vamos fazer Ho'oponopono, vamos mandar energias de amor, porque é isso que vai ajudar a reerguer aquele estado, tá? Eu peço desculpas para vocês, que eu fiquei falando muito aqui com vocês, mas eu precisava fazer isso, tava precisando dar essa desabafada. Eu tenho postado menos vídeo, não tá sendo fácil a situação, nem vou repetir, tá? E vocês estarem aqui é o que me dá força. Quanto mais vocês compartilham os vídeos, quanto mais vocês comentam com as pessoas e ajudam o canal a crescer, mais eu me sinto motivada a gravar os vídeos aqui para vocês, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez vocês terem visto até o fim do vídeo, pessoal. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Tchau!